Graças a Deus. Boa noite. São exatamente 19 horas e 59 minutos. Estamos a 1 minuto aí do nosso horário de toda quinta-feira, a nossa Libertar Live. Muitos são aqueles que acompanham, que assistem depois o nosso canal no YouTube e acompanham as nossas mensagens. E eu sou muito grato, muito feliz de ver cada um de vocês toda quinta aqui, como se fosse já um culto, né? Como se você estivesse ali na comunidade evangélica Libertar cultuando conosco. Graças a Deus já são muitas as pessoas que nos acompanham em cada live. E eu agradeço a tua companhia, a tua fidelidade de toda quinta-feira, vamos assim dizer. Eu vou esperar, né, que mais algumas pessoas entrem. Geralmente, conforme a live se inicia, as pessoas vão se achegando. E eu quero também já falar um pouco sobre a comunidade evangélica Libertar. Irmãos, nesta Santa Ceia de março, nós vamos dar início ao jejum das causas impossíveis. Serão 21 dias de consagração, de busca, de entrega, de adoração, porque queremos ver o agir de Deus em nossas vidas. Então você que tem passado por momentos inimagináveis, tem vivido situações que você nunca pensou, nunca imaginou viver, enfim, você que tem sofrido o impossível. Aquilo que você achava que era impossível acontecer na sua vida e que nesse momento você quase que diz que é impossível também de sair dessa situação. Talvez humanamente seja, mas nós cremos num Deus que faz o impossível. Não há nada impossível para o Senhor. Então, começa no segundo domingo de março a nossa campanha de oração, o jejum das causas impossíveis. Venha viver esse momento na presença de Deus, venha clamar ao Senhor, venha buscar o sobrenatural e Ele vai operar em sua vida, Ele vai mudar a sua sorte em nome de Jesus. Irmão José Moreira da Cruz está conosco. Seja muito bem-vindo, irmão José. Muito tempo que eu não vejo, irmão. Glória a Deus, fico feliz de tê-lo aqui na nossa live. Deus abençoe a tua vida. Bom, quero convidar você a estar conosco, né, no segundo domingo de março, e eu quero já dar o endereço. Estamos na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, Jardim Santo Emília, Embu das Artes. Você vem, participa, ouve a palavra, e eu creio que a palavra ela tem poder para mudar a história da sua vida. Toda quarta, sexta e domingo, quarta e sexta às 19h30 e domingo às 8 horas da manhã no culto da família. Nós estamos te esperando para trazer uma palavra da parte de Deus para você em nome de Jesus, ok? Então está aí feito o nosso convite. E eu quero, antes mesmo de começar a nossa reunião, por assim dizer, eu quero fazer um pedido especial para você. Você que gosta dessa live, você que ama a obra de Deus, você que tem alegria em ver vidas sendo abençoadas, vidas sendo tocadas pelo Espírito Santo, nós temos essa missão de abençoar vidas através da palavra do Senhor, seja na nossa reunião a cada semana, na igreja, seja aqui na nossa live. Nós queremos abençoar ainda mais vidas, mas para que isso aconteça, eu preciso da sua ajuda. Está sendo postado aqui agora, neste momento, nos comentários, a nossa chave Pix. E eu queria te pedir encarecidamente, não saia dessa live sem fazer uma doação. Qual o valor, pastor? O valor que você puder. 10, 20, 30, 50, não sei, 1000. O que você tiver
condições de nos abençoar, eu vou orar pela tua vida, eu vou interceder por você, para que nunca falte na tua mesa, para que prospere cada vez mais na sua vida. E você pode ter certeza que o Deus que eu sirvo, o Deus que você crê, ele vai te recompensar abundantemente em nome de Jesus. Então nos ajude, a chave Pix está posta aí, aqui nos comentários. Faça essa doação e que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Bom, vamos para a nossa leitura de hoje. Semana passada nós iniciamos a história, falando um pouco da história do profeta Elias, e hoje nós vamos dar continuidade. Nós estamos no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Irmã Helenice, lá na Bahia, seja bem-vinda, irmã Helenice. Capítulo 17, estamos no versículo 17, ok? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 17. Tá certo? Vamos dar continuidade a essa história, a esse estudo bíblico. Capítulo 17, no verso 17, a Bíblia vai dizer assim: E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Ou seja, a criança morreu. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E quando li este versículo, eu fiquei imaginando qual era o significado, né? Do que isso está falando, do que se trata. Como é que Elias fala dessa maneira com a mulher que ele acabou de fazer um grande milagre, de prosperar ali a farinha, né, na botija, o azeite, enfim, fazer um grande milagre na vida dela. E o que é que acontece para essa mulher falar dessa maneira agora, falar desse jeito? Fato é que ela sabia que Deus havia usado Elias para abençoar ela. Porém, neste momento, ela já dá um passo para trás, né? Ela pensa diferente, porque ela está vendo agora, dentro da sua casa, e você vai daqui a pouco ter essa certeza, Elias, ele ficou morando dentro da casa da viúva. Seja bem-vinda, irmã Keila. Ele estava morando dentro da casa da viúva, e você vai comprovar isso daqui a pouco. E sendo assim, ela faz essa pergunta sobre iniquidade, e ela ainda fala, trazer a minha memória. Então, apesar dela saber que Deus havia abençoado ela através do profeta, quando um profeta chegava na casa de uma pessoa, havia sempre também uma suspeita de que aquele profeta estivesse trazendo o juízo de Deus, e não necessariamente uma bênção. E a bem da verdade, na grande maioria das vezes, quando o profeta chegava, ele estava muito mais trazendo juízo do que bênção. Então, quando Elias chega na casa desta mulher, e agora, mesmo depois dela ser abençoada, ela faz essa pergunta: vieste trazer à memória a minha iniquidade? Ou seja, vieste descobrir, vieste falar do meu pecado, das coisas que eu vivi no passado, pecados que eu vivi anteriormente, e por causa disso eu agora vou ser punida. Ela tinha certeza que Deus estava punindo ela, mesmo depois de já ter sido abençoada na ocasião em que Elias profetizou que ela seria muito próspera. E aí o verso 19 vai dizer assim: E ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E aí Elias começa a fazer uma oração, presta atenção. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus,
também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Seja bem-vindo, irmão Flávio. O profeta agora está também um pouco assustado em ver aquela criança morta. Veja a oração que ele está fazendo. O Senhor está afligindo essa mulher, o Senhor está punindo. Até ele pôs em dúvida a sua própria missão. Diante da pergunta da mulher, veio me afligir, veio apontar o meu pecado, porque muitas vezes o profeta chegava na casa de alguém para trazer juízo de Deus e não bênção. Mas aí eu quero dizer algo para você que está lá em Provérbios, no capítulo 10, verso 22. É isso, pastor? Capítulo 10 de Provérbios, verso 22, onde a Bíblia diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém? Então, quando a bênção de Deus vem sobre a tua vida, ela te abençoa, ela te alegra, ela te enriquece, né? E essa palavra enriquecer, ela tem um sentido muito mais amplo, não só financeiramente, mas enriquecer é acrescentar, é melhorar em vários sentidos. A bênção, ela traz esse enriquecimento da alma e ela não acrescenta dores. Se você, meu amado, minha amada, você tem vivido, você está em uma situação, você está em um lugar. Porque assim, irmãos, entenda uma coisa. Lutas nós temos em todos os lugares. Dificuldades nós temos em todos os lugares. Porque nós estamos na terra. Então aqui é um lugar, né, de dificuldade, é um lugar de viver enfrentamentos. Isso é normal na vida de qualquer um, crente e não crente, independente disso. Agora, se você está num lugar, você está num momento da sua vida em que algo que você acreditava ser uma bênção de Deus para você, e ao invés de te abençoar, de te enriquecer, é mais um sinal, são dois sinais. Ela enriquece, ou seja, ela traz uma melhora para a sua vida, ok? Ela te enriquece e ela não acrescenta dores. O que é que isso quer dizer? Das dores que você normalmente tem na sua vida, das lutas, dos problemas, dos enfrentamentos, a bênção de Deus, em nenhum momento ela pode te piorar a situação, mas só melhorar. Você consegue entender isso? Se porventura você está vivendo uma situação, um tempo, em que diante de uma bênção, que você acreditou que era uma bênção, ao invés de você lidar só com as lutas, com os enfrentamentos normais, naturais deste tempo, você percebeu que aquilo que era para ser uma bênção está piorando em muito a sua vida, está te acrescentando dores, então é muito provável que não era uma bênção. É duro o que você talvez esteja ouvindo, mas é muito provável que você tomou por bênção algo que foi uma armadilha para te tirar da presença do Senhor. Seja bem-vindo, Emendilene. Não, mas eu vou fazer isso aqui agora, eu orei, e olha aqui, ó, chegou aqui essa bênção, e isso aqui vai me acrescentar um salário X, e isso tá, e pá, tá. Mas aí, você passou a ganhar mais, mas está gastando mais. Então não te enriqueceu. Não te enriqueceu financeiramente. Você ganhou mais, mas está sendo roubado na sua fé. Não tem tempo para cultuar. Não tem tempo para vir para a casa do Senhor. Você não tem tempo nem de ler a Bíblia, porque você chega tão cansado que você já começa a dormir. Tão arrebentado. Então, peraí. Que bênção é essa? Que está te acrescentando dores. Eu volto a dizer,
Não me entendam mal. A Bíblia não diz que não há dores. Ela está dizendo que não acrescenta. Ou seja, as lutas, os enfrentamentos, os problemas que você possivelmente tem em todo lugar, isso você vai ter. É normal. É inerente ao mundo em que vivemos. Faz parte do dia a dia. Mas, se aquilo que você tomou por bênção, ela não só está permitindo que venha as lutas diárias, te acrescentou outras tantas, piorou muito. Você adquiriu uma doença. Você está impossibilitado praticamente. E você estava achando que aquilo era uma benção. Aí você olha para hoje e você diz, de bênção não tinha nada. O que fez foi atrapalhar a minha vida, o que fez foi me paralisar, e hoje eu me encontro assim, meio desanimado, meio entristecido e até desacreditando. E olha que coisa terrível. Quem estava do lado da viúva, como sendo alguém de Deus, olha a oração que Elias faz para Deus. E clamou ao Senhor e disse, no verso 20, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste matando-lhe seu filho? Deus não tinha feito... não foi Deus. Deus não tinha nada a ver com isso aqui. Então o desânimo daquela mulher chegou em Elias, de tal maneira que ele também questionou a Deus. Acrescentou dores. Então, perceba, a situação, ao invés de te abençoar, ela te acrescenta dores e ainda faz aquele que está do teu lado também desanimar. Também querer parar, querer desistir da igreja, das coisas de Deus. Como é que faz? Então não é benção. Aquilo que você achou que era uma benção, não era benção. Não veio da parte do Senhor. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A Bíblia não diz que é exímia de dores, ela só está dizendo que ela não acrescenta acima daquilo que você já tem na sua vida, já tem no seu dia a dia, porque, infelizmente, nós vivemos muitos enfrentamentos, muitas lutas e muitas dores. Ok? E aí Elias começa a luta pela vida daquela criança. Por mais que naquele primeiro momento ele faz uma pergunta quase que duvidando até do seu chamado, ele começa orando a Deus. Ele entende que mesmo assim ele não pode deixar aquela situação para lá. Ele precisa clamar ao Senhor. O verso 21 vai dizer assim: Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Oração. Ele sobe sobre a criança 3 vezes, ele deita sobre a criança, transmitindo calor sobre ela, e muito provavelmente fez ali uma respiração boca a boca, no intuito de trazer a criança à vida. Ele faz isso por 3 vezes, até que haja ali uma resposta da parte de Deus. Mesmo que num primeiro momento, até ele meio que como eu posso dizer, até ele meio que duvidou do seu chamado, ele não parou. Ele não deixou de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Deixa eu falar para você que está me ouvindo. Mesmo desanimado, não pare.
Mesmo entristecido, entristecida, não pare. Continua clamando ao Senhor. Continua buscando a Deus. Continua crendo que Deus, Ele não te desamparou. Ele não se esqueceu de ti. Amém? Continua. E o que muitas vezes me entristece, irmãos, é que uma palavra como essa, mensagens que nós trazemos na igreja, em que nós falamos, profetiza, declare, amanhã vai ser melhor, vai dar certo, creia que Deus vai mudar a tua sorte, que o Senhor está preparando um novo tempo. Muitas vezes a pessoa está tão fechada no seu sofrimento que mesmo uma mensagem, uma palavra, irmãos, entenda, a palavra é Deus falando contigo. Eu não sei o que está acontecendo nos dias atuais, que as pessoas estão valorizando muito mais a palavra do homem do que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é revelação. A palavra de Deus é a Bíblia. A revelação é um dom que Deus pode. Não é uma afirmativa que sempre, pelo contrário, a afirmação está na Bíblia. A afirmação é a pregação do Evangelho. Lugar que não se prega o Evangelho, lugar que o costume é só a revelação, não. Não é esse o padrão bíblico. Não é assim que Deus fala. A revelação é a exceção. A revelação ela acontece quando não há como pregar o Evangelho, pregar a palavra. E aí nós vemos um monte de crente que não quer. A palavra é pregada 20 vezes. Enquanto ele não ouvir alguém pôr a mão na cabeça dele e dizer, eis que te digo, ele não acredita. A palavra não serve. Eu confesso para vocês que isso é cansativo, irmãos. É cansativo. É tão cansativo que nós vemos pessoas até querendo mudar de igreja porque ela não quer ouvir a palavra, ela quer que alguém revele para ela. Porque aí ela acredita, olha, Deus está me mostrando, Deus não está mostrando nada. E muitas vezes é a repetição. Às vezes até tá, porque a pessoa, desculpa, ela é tão ignorante que ela não aceita a palavra, mas ela aceita a revelação, porque aí ela acha que veio direto da parte de Deus. Duas pessoas já saíram, né? Quando começa a doer, acontece isso. Quando a verdade vem, nem sempre todos conseguem receber. Mas eu estou aqui para falar a verdade. Eu não vou mudar, eu não vou parar. O Espírito Santo me direcionou nessa questão porque o que nós vimos aqui é um profeta que, por causa de uma oscilação da fé da viúva, até ele se questionou. Até ele se questionou, irmão. Mesmo ela sendo já abençoada, mesmo ela vendo Deus operar dentro da casa dela, não. Ela é abençoada, aí vem um revés. Ok? Então ela foi abençoada no primeiro momento, aí veio um revés. Veio um momento difícil. Veio uma situação complicada na vida dela. Ela já achou que era Deus o culpado. Você veio me afligir, homem de Deus? Você veio me punir pelos meus pecados anteriores? Ela já jogou para Deus. Porque as pessoas só querem ser abençoadas, elas não querem passar por luta. Elas querem sair de uma bênção para outra bênção, para outra bênção, para outra bênção, para outra bênção. A doença do menino não tinha nada a ver com Deus. Tanto é que o versículo 22 vai dizer assim:
E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aleluia! Mais uma vez o Senhor operou na casa dessa mulher, mesmo ela não tendo fé. Mesmo ela naquele momento, até desacreditando do sacerdote. E acreditando que Deus estava ali punindo ela por coisas do passado. Mas mesmo assim veio ainda a misericórdia de Deus e trouxe cura sobre a vida do seu filho. Se você acredita que Deus opera milagres, se você acredita que o Senhor, Ele pode mudar histórias, o Espírito Santo de Deus fala contigo nesta noite. Não mude a sua fé. Não pense que Deus te abandonou porque você teve uma bênção e agora está tendo um momento difícil novamente. Você foi abençoado recentemente. É incrível, é incrível. Pessoas que dão testemunho de grandes bênçãos, logo em seguida, porque vem um outro período difícil, o que é normal na vida das pessoas. As pessoas vivem assim. As pessoas vivem assim. Só que se vende por aí que quem é crente não sofre mais. Tem até plaquinha, né? Para de sofrer. Entre aqui e para de sofrer. Mentira. No mundo tereis aflições. Isso é uma afirmação de Jesus. No mundo tereis aflições. E a gente consegue vencer o mundo como ele venceu. Mas é uma afirmação. Tereis aflições. As pessoas não querem ouvir isso. Eu sou crente, eu não entendo por que eu estou sofrendo. Ah, que bonitinho. Eu não entendo porque está dando tudo errado. Ué? Se você soubesse o tanto de gente que sofre mais que você. O tanto de gente que não tem nem onde morar. Não tem o que comer. E não desiste, não para, hein? E não culpa a Deus, e não para. Continue crendo, continua confiando, continua glorificando. Irmãos, eu preciso dizer, em nome de Jesus, que eu estou apenas dando seguimento ao estudo bíblico. Amém? Eu estou apenas dando seguimento, porque muito provavelmente, e eu quero acreditar nisso, que muitos dos que estão me ouvindo vão se identificar, vão em algum momento perceber que já viveram algo assim ou estão vivendo. Pode ser que o Espírito Santo esteja falando com você mesmo. Mas eu nunca usei a palavra para dar indireta para ninguém, para de repente punir alguém. Eu estou falando aqui segundo a direção. Eu estou dando seguimento à história de Elias. Está aqui, ó. Deus trouxe alegria novamente para dentro da casa daquela mulher. Pela sua infinita misericórdia, o Senhor, mais uma vez, faz milagre na casa dela. Você quer ver Deus operando na sua vida? Não abra a tua boca para achar que Deus, de alguma forma, está te punindo. Se veio o dia mau, se veio o tempo difícil, continue crendo, continue orando, continue clamando. Amém? Continue adorando o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Continua confiando que Deus é o Deus do impossível. É o Deus que está fazendo milagres na tua casa, na tua vida, na tua família. E que esse tempo difícil vai acabar. Em nome de Jesus. O verso 23 diz assim: E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa,
e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, essa parte aqui que me pegou muito. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora. Quer dizer que quando ele fez o primeiro milagre lá, não serviu. E aí o que impede? A Bíblia, eu vou dar continuidade a essa leitura provavelmente a semana que vem, onde Elias vai voltar ao rei Acabe e vai falar aqui da volta da chuva, enfim. Não vou falar isso hoje, não. Vou parar aqui no versículo 24. Mas eu fiquei muito impressionado com esse versículo 24, porque ela está dizendo, agora eu vejo que tu és o homem de Deus. Quer dizer, tudo que ela viveu na primeira parte não serviu. Ela foi abençoada, ela foi próspera. Amém? O plano dela era fazer o bolo, comer, dar para o filho e comer também. Isso aqui me chama a atenção também numa outra questão. Você parou para pensar que ela dizia isso e o filho veio adoecer? Interessante isso, né? Quantas vezes ela teve esse pensamento? Há quanto tempo ela estava agindo dessa forma? Porque nós vemos Elias chegando nesse contexto da vida dela. E a gente não sabe há quanto tempo ela vinha passando necessidade. E há quanto tempo mesmo ela tendo um azeite que já era uma iguaria cara na época. Mas perceba que ela já, naquele momento, disse, nós vamos fazer o bolo, eu vou comer e depois o meu filho vai morrer. Quantas vezes, em quantos momentos, talvez essa mulher já não teve esse pensamento? E com essa atitude, com esse pensamento, em seguida nós vemos o filho dela adoecer. Cuidado, amados, com a palavra que você libera, com aquilo que você fala, com aquilo que sai da sua boca. As palavras têm poder. Então ela fala dessa maneira, vem a doença, o menino vem a falecer, aí vem o Senhor e faz um novo milagre na casa dela, na vida dela, e agora no final do versículo 24, ela está dizendo, agora vejo que tu és homem de Deus e que a palavra que sai da tua boca é verdade. O que impede essa mulher mais na frente ter outra luta e voltar a dizer, Deus de novo me esqueceu? Você sabia que tem muita gente vivendo dentro da igreja desse jeito? Que não se adapta aos altos e baixos, porque colocaram na cabeça dessa pessoa que ser crente é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. E não é só vitória. Te enganaram. A Bíblia tem um monte de derrotas dos crentes, dos servos do Senhor, momentos de derrota, momentos de dar um passo para trás. Quem mais passou por decepção e perda do que Davi? Foi honrado, foi abençoado, mas passou por muitos momentos difíceis. Paulo, meu Deus, Paulo perseguido, náufrago, Jesus, rejeitado, ele veio pelos judeus e os judeus o rejeitou. Mas aí vem o povo, não sei porquê, coloca na cabeça de um monte de crente que ser crente é tudo dar certo, é as coisas tudo de melhor acontecer. E quando as coisas... E ainda culpa a igreja e culpa a Deus. Esse negócio de ser crente não dá certo não, viu? É melhor ser do diabo, que aí eu tenho um monte de vitória. E olha, por incrível que pareça, viu? Por incrível que pareça, tem gente aqui na rede
na internet oferecendo pacto com o diabo para ser feliz. Com o portador da luz, Lucifer. Olha, oportunidade de ouro. Faça um pacto com Lucifer e seja feliz. Que eu acredito que muitos vão atrás. Porque afinal de contas, né, quem não quer ser feliz? Quem não quer ter uma vida tranquila? Na verdade, é uma falsa tranquilidade, né? Uma tranquilidade nos padrões do mundo, muito dinheiro, para poder passear e sair para quando quiser. As pessoas sofrendo porque não pode passear. Sofrendo porque, gente, nós temos que reavaliar nossa fé, sabia? Reavaliar os motivos da nossa luta. Porque tem crente que não está entendendo. Enquanto existem países que para o camarada conseguir ouvir uma palavra como essa aqui, ele tem que se esconder dentro de uma caverna. Enquanto tem cristãos morrendo agora a bala por causa do fanatismo religioso, do islamismo, por exemplo, a gente sofre porque não consegue passear, porque não tem dinheiro para passear. A gente sofre porque existem situações que eu não estou conseguindo e sofre. Deus me abandonou, está tudo dando errado. Eu vou deixar Deus. Estou muito mole, irmãos. Essa é a verdade. Nós estamos muito mole. Tempo atrás eu vi um pastor falando algo que realmente me chamou a atenção. Sabe por que a igreja brasileira muitas vezes sofre? Porque não é perseguida. A igreja só cresce, os crentes crescem na fé quando tem perseguição, quando tem arroxo, quando para orar tem que, se esconder. Aí a igreja cresce. Porque ou você tem fé ou tem fé. Você não vai abrir a boca para reclamar porque não conseguiu dar uma passeada, porque não conseguiu ter um dinheirinho para comer uma carninha. Não. Você vai dar glória a Deus porque você está vivo. Porque você consegue ler uma Bíblia debaixo de uma lamparina. Sabe? Aquele lampião. A mulher aqui está reclamando. Agora eu sei que tu és homem de Deus. Tem gente vivendo assim. Não pode viver um momento difícil, já esquece já acha que Deus o abandonou, que Deus não está no negócio. Deixa eu orar, deixa eu declarar algo sobre a tua vida nesta noite. Que depois desta palavra, depois desta mensagem, a sua fé seja fortalecida. Que em nome de Jesus, você, através dessa palavra, coloque no seu coração que independente do dia mau, independente da luta, você vai continuar declarando: Deus é o Senhor. Deus não me abandonou. E eu vou ver a mão dele agindo em minha vida, em nome de Jesus. Essa palavra aqui é para quem crê, não é para quem fica esperando profetada, tá? Essa palavra aqui é para quem crê, quem está ouvindo e crê. Para quem espera a revelação, para quem espera o eis que me digo, não toma posse dessa palavra não, porque você não vai dar atenção para essa mensagem mesmo, você nem vai ouvir essa mensagem. Mas para quem gosta de revelador, nem ouve isso aqui. Se você crê que Deus me usa, se você crê que essa palavra é verdadeira, toma posse. Recebe aí no teu coração. Acredita que Deus nunca te abandonou. Firma a sua fé. Independente da luta, independente do dia mau, continue declarando: eu tenho um Deus que não me abandona, que nunca me deixou e que tem o melhor para a minha vida.
em nome de Jesus. Posso orar por você? Amado Deus e eterno Pai, Deus de toda honra, Deus de todo poder, Deus de toda glória, Senhor, neste momento, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que me acompanharam durante esta live. Eu quero orar por este homem, por essa mulher que ouviu esta palavra, que estão tomando posse de tudo do que Deus falou para as suas vidas, Senhor. Que mesmo nos dias difíceis, mesmo no dia mau, não desiste de te buscar, não desiste de te adorar. Eu só posso glorificar o teu santo nome porque, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu abençoo, eu oro, eu te peço. Abençoa poderosamente essas vidas, Senhor. Protege, livra de todo o mal, de toda investida do inimigo. Eu consagro a cada um dos seus filhos, daqueles que me acompanharam até aqui e daqueles que ainda vão assistir esse vídeo. E para este, meu irmão, minha irmã, que está ofertando, que está abençoando a tua obra, eu oro, meu Pai, eu te peço que haja prosperidade dobrada na vida do teu servo, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Nós voltamos na quinta-feira que vem. Irmã Márcia, seja bem-vinda. Pena que a irmã chegou agora, né? Mas, irmã Márcia, irmã Helenice, que colocou aqui também, mesmo em meio à tempestade difícil que estou passando, só sabem Deus o que eu passo, não é fácil, mas a minha certeza é ter fé que Deus vai me ajudar. Já está te ajudando, irmã Helenice. Deus está na tua vida e não te abandonou. Pode ter certeza, tem grandes coisas para acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Então, assim que eu terminar essa live, a live vai ficar disponível aqui no Facebook e vai ficar disponível também no nosso canal oficial, o canal da igreja, a Comunidade Libertar, com D mudo, Comunidade com D mudo, Libertar. O canal do YouTube vai estar também postada esta live. Você entra lá, você entra no canal, faz parte do canal, por favor, e ativa lá o sininho, e você toda quinta-feira vai ser lembrado deste momento, ser lembrado desta live, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até quinta-feira que vem, às 20 horas, em mais uma Libertar Live. Quinta-feira que vem nós vamos continuar no capítulo 18, falando ainda sobre o profeta Elias. Fiquem todos na paz, Deus abençoe a tua vida e até lá, em nome de Jesus.